Na nossa aula de hoje, nós vamos então concluir os nossos estudos a respeito da arrematação dos bens penhorados. E essa nossa análise hoje, ela inicia no artigo 896 e vamos até o artigo 909, concluindo com a satisfação do crédito. Iniciamos então hoje pelo tópico 9, imóvel de incapaz. O legislador ele tratou de forma especial a asta pública tendo por objeto o imóvel pertencente a incapaz, em razão das peculiaridades que envolve esse quadro e essa situação. Então diz a lei que quando alienação em asta pública tiver por objeto bem imóvel, né? Lembrando, bem imóvel pertencente a incapaz, não será fixado preço mínimo pelo juiz, uma vez que essa fixação ela será justamente decorrente de lei, em razão, como falei, do quadro e a situação especial com que trata a lei o incapaz. Então, o valor mínimo ele passa a ser de 80% do valor da avaliação. Essa norma está contida na primeira parte do artigo 896. E caso venha a asta pública a atingir ou, digamos, caso a asta pública não venha a atingir o preço mínimo previsto em lei, ou seja, de pelo menos 80% do valor da avaliação, esta será adiada, né, por um prazo não superior a um ano. E nessas condições, o que faz o magistrado da execução? Ele nomeia um depositário idôneo que, além da guarda do imóvel, ele também será incumbido de administrá-lo. Essa regrinha está na segunda parte do artigo 896. Para que a alienação do imóvel de incapaz, é bom que se diga que a lei não faz distinção se essa incapacidade é relativa ou é absoluta. O incapaz como um todo ele tem um tratamento único. Então, tecnicamente, o que se busca é a alienação, a venda do imóvel pelo valor da avaliação ou por um valor maior, ou se isso não for possível, no mínimo 80% do valor da avaliação. Ainda com relação ao imóvel de incapaz, cujo leilão venha a ser suspeito em razão de não se ter alcançado o preço mínimo, né, decorrente de lei, nós temos algumas observações aqui a fazer, que são aquelas decorrentes de lei. Primeiro, se durante o adiamento surgir algum pretendente, né, se ele vier assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 1º lá do artigo 896. O legislador possibilita a interrupção, dentro da interrupção do prazo de suspensão de um ano, né, que caso nesse período venha a aparecer algum interessado que, além da oferta do preço da avaliação, apresente garantias relacionadas a essa aquisição mediante caução idônea, o juiz ele vai determinar um novo leilão. E é óbvio que, partindo, né, o preço mínimo da oferta que esse interessado vier a apresentar. Gostaria de lembrar que essa caução ela não necessita ser o valor do lance oferecido, não é o valor do bem. É uma garantia apenas para o caso de que se
a venda não vier a se concretizar, ou se houver o arrependimento, desistência, essa caução ser revertida como uma multa, algo parecido, para realmente se reverter em favor do incapaz. E aí vem o artigo 2º, se o pretendente à arrematação, né, o segundo tópico aqui, se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á a multa de 20% sobre o valor da avaliação, que será revertida em benefício do incapaz. E essa decisão ela vale como título executivo. Essa regrinha também encontra-se no parágrafo 2º do artigo 896 do CPC. Então, constata-se com tudo isso que a proposta ela deve ser revestida de cautela, né? Uma vez que a multa aplicada ela é considerável, 20% sobre o valor do imóvel. E se nós levarmos em consideração que, feita a proposta, o juiz já designa uma asta pública rápida, né? Em razão de se ter uma oferta clara e de pronto na mão, o interessado realmente tem que ter cuidado ao fazê-la. Então veja, no caso de arrependimento, recairá sobre o valor do bem. Tratando-se de imóvel, por menor que seja esse valor, é uma quantia, volto a dizer, sempre considerável. O valor da multa será fixado, né, em decisão interlocutória, e decisão interlocutória ela sempre está sujeita a agravo de instrumento. Ao final, decorrido o prazo, essa decisão ela se constitui num título executivo, como eu falei, judicial, cujo cumprimento ocorrerá nos próprios autos da execução. Terceiro, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento, norma que está contida na segunda parte do parágrafo 3º do artigo 896 do CPC. Gostaria de destacar que a execução ela segue sempre o princípio da menor onerabilidade. No caso de incapaz, independente dos motivos da alienação, há que sempre se proteger o interesse dele, incapaz, né? Então, adiado o leilão judicial, o bem ele é entregue a um depositário, a quem, como já falei, além da guarda, caberá a administração, e ele poderá aplicar ou indicar esse bem para alocação. Se houver interessado, o juiz autoriza. E o valor dos aluguéis ele irá minimizar os efeitos do valor da execução. É óbvio que mesmo que esse valor ele não venha a cobrir como um todo o valor da execução principal e acessório, mas poderá minimizá-lo. E aí segue uma regrinha que o Código de 73 abordava com propriedade e o atual não traz essa previsão, que é o usufruto como forma de pagamento, mas que ainda tanto a doutrina como a jurisprudência eles entendem como bem-vinda. Ou seja, ao invés de expropriar o imóvel, eu alugo e com os valores do aluguel, às vezes, dependendo do montante da execução, eu consigo resolvê-la apenas e tão somente com essas importâncias. Então, no caso do incapaz, essa forma de usufruto como forma de pagamento, ela seria bem-vinda. É claro que nem sempre é possível o pagamento na sua integralidade, porém, por menor que seja, já ajuda a minimizar o quanto devido. E quarto, né, fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão, parágrafo 4º do artigo 896 do CPC. Então tem um prazo, um lapso temporal interessante, para que até
o depositário que o administra possa encontrar alguma solução alternativa e após esse prazo decorrente aí de lei, o juiz determina que o imóvel então vá novamente à asta pública. Inadimplência do arrematante ou de seu fiador. As condições de pagamento da arrematação, né, assim como as garantias que deverão ser prestadas, serão sempre ajustadas antes do início do leilão, como já tivemos oportunidade de ver na aula anterior. Contudo, se as mesmas não forem cumpridas, determina o artigo 896 do CPC, 897 do CPC, que se o arrematante ou o seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Volto a frisar, o valor da caução não será o valor do lance, mesmo porque se a arrematação não se aperfeiçoar juridicamente, em razão dessa inadimplência, desse não pagamento, o bem retorna para a expropriação em novo leilão. Então, essa caução é um valor equitativo ou equivalente a 20%, como bem expressa ali o dispositivo legal supratranscrito, porque ele será revertido em multa que será revertida a favor do próprio exequente. Agora vejam, se o fiador do arrematante vier a pagar o lance e a multa fixada em razão do não pagamento pelo arrematante, né? Ele poderá requerer que os bens objeto da arrematação lhe sejam transferidos. Então, se o fiador, volta a frisar, o fiador do arrematante pagar o lance mais a multa fixada decorrente do não pagamento pelo adquirente, ele poderá requerer ao magistrado que os bens da arrematação lhe sejam transferidos. Artigo 898. Quando a arrematação ela for composta, ou o leilão judicial, melhor dizendo, for composto de diversos bens, e essa arrematação vier a ser realizada em partes, se por acaso vier a atingir antes da arrematação total, ou seja, com a oferta de alguns lances, né, o valor suficiente do pagamento integral da execução, sempre lembrando, quando se fala valor da execução principal e acessórios, o legislador determina que essa arrematação seja suspensa. Então vejam, repetindo, quando o objeto da arrematação tiver uma pluralidade de bens e essa venda vier a ser realizada, né, a venda em asta pública em partes, determina a lei que ao atingir com lances ofertado o valor suficiente para o pagamento integral da execução principal e acessórios, que a arrematação seja suspensa. Disciplina contida no artigo 899 do CPC. Lembro que a suspensão, nesse caso, não se confunde com a extinção da execução.
muito menos da arrematação, que poderá prosseguir se ficar constatado que o produto da alienação não alcançou a quantia necessária. Suspensa a arrematação, as partes serão intimadas para que se manifestem no prazo que o juiz consignar. Se ele não os designar, né, o prazo será de 5 dias, fim dos quais, se a arrematação atingiu ou não o seu objetivo, aí o juiz irá indicar se esse valor é suficiente ou não, e se for insuficiente, ele deverá designar desde logo uma nova data para a continuidade dessa asta pública. Exceto essa possibilidade, né, se o executado vier a completar esse valor. Ele pode olhar e dizer, bom, tudo bem, não quero a continuidade, o valor que falta é pouco, eu vou complementá-lo. Da decisão do magistrado com relação a esse fato, também cabe agravo de instrumento. Então, veja, repetindo, suspensa a arrematação, as partes serão intimadas para se manifestar no prazo que o juiz vier a designar. Se ele não fixar nenhum prazo, este será de 5 dias. Após esse prazo, ele vai decidir se a arrematação atingiu ou não o seu objetivo. O adiamento da arrematação também é algo importante a se destacar. O leilão presencial, em algumas comarcas, ele é realizado nas dependências do Fórum da Execução. Então, sempre que isto ocorrer, não poderá o leilão ultrapassar o horário forense, o horário de expediente forense, melhor dizendo. Caso não seja possível alienar todos os bens dentro daquele horário, o leilão, já diz a lei, né, artigo 908, 900, desculpe, do CPC, caso não seja possível alienar todos os bens dentro do horário forense, o leilão prosseguirá no dia seguinte, né? Primeiro dia útil após aquela data, tendo início no mesmo horário, sem que haja a necessidade de publicação de novo edital. No início de cada leilão, o leiloeiro já faz esse alerta, né? Olha, se nós não conseguirmos concluir no dia de hoje, se for uma sexta-feira, segunda-feira, se for uma quinta, na sexta, e assim sucessivamente. Ele vai ratificando, ele vai comunicando que se não for possível concluir, até porque o que se necessita no leilão é que tenha um maior número de pessoas sempre possível participando. Bem hipotecado é outro quadro, né, que merece um destaque especial. Então diz lá o artigo 902 do CPC que quando o leilão judicial tiver por objeto a alienação de bem imóvel hipotecado, a lei confere ao executado o direito de remi-lo, né, até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ou maior do lance oferecido. Então vejam, é um direito que se confere, que a lei confere ao executado, para que esse bem, né, esse bem ele continue com o devedor, né, mantendo ali às vezes a própria situação de unidade familiar ou coisa que o valha. Então,
E para o direito de remissão não importa que a execução seja do credor hipotecário, tá? Mas sim o importante é que haja hipoteca, porque já falamos em aulas anteriores que o bem hipotecado ele pode ser penhorado sim. O único problema é que o dinheiro, o que é o produto da alienação que surgir primeiro, ele vai para pagar o detentor da garantia. Se sobrar, irá para o exequente. Então, o que quer se manter é esse vínculo, né? Com o credor hipotecário na sua integralidade. Então, esse é o objetivo da lei. Lembrando que o exercício da remissão do bem hipotecado pelo executado ele não encerra a execução. Por que ele não encerra a execução? Porque esse valor ele pode não atingir o valor da mesma. E se ele não atingir o valor da mesma, a execução vai prosseguir em busca de outros bens para a complementação do pagamento. Então, deixando isso bem claro. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no caput refere-se à massa, ou transfere-se, melhor dizendo, defere-se, ou transfere-se à massa, ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Parágrafo único do artigo 902. A massa é o complexo de bens, né? Que compõe a falência, né? Ou do falido, ou do insolvente, né? Costuma se chamar, inclusive, vocês conhecem comumente como massa falida. Isso é o que mais se costuma realizar. E credores em concurso são aqueles credores habilitados ou no concurso de credores da falência ou no concurso de credores da insolvência. Da falência vocês estudarão com o professor da área de Direito Empresarial, e a insolvência é o nosso próximo estudo, nosso próximo caminho. O auto de arrematação é o documento através do qual se realiza a materialização gráfica de forma minuciosa de tudo que ocorreu no leilão, ou seja, toda asta pública, todo leilão, ele é transcrito num documento que é representativo daquilo que realmente se sucedeu. O auto deverá ser lavrado de imediato, devendo nele constar as condições pelas quais o bem foi arrematado, assim como ele minuciosamente deve transcrever de que forma ocorreu a alienação dos bens do leilão. É uma regrinha que está lá no artigo 901, caput do CPC. Já o artigo 903, também caput, ele diz que lavrado o auto, ele será assinado pelo juiz, pelo arrematante, pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, condições em que a arrematação considerar-se-á perfeita e acabada. Quando ele fala considerar-se-á perfeita e acabada e irretratável, ele nos lembra a figurinha da compra e venda lá do Código Civil, também já abordado por vocês, né? Quando do estudo dos contratos e obrigações, ou obrigações e contratos. E lembrando que a arrematação, a asta pública, é uma forma de compra e venda, só que é uma forma de compra e venda pública do bem. Observa-se ainda que as assinaturas obrigatórias elas são relevantes para o caso de irretratabilidade da arrematação, pois mesmo a lavratura do prazo de alegação dos interessados,
o arrematante e o devedor poderão condicioná-la, ou seja, exigi-la, lembrando que a ausência dessas assinaturas elas poderão ser supridas pela do magistrado. Já a carta de arrematação, quando se referir a imóvel, será expedida a favor do adquirente, é o documento que serve para que o mesmo possa transferir o domínio do bem adquirido na asta pública. Então, esse documento, pela importância que ele tem, em razão do registro que será realizado lá no órgão competente, que é o registro de imóveis, né? Ele deve ter alguns requisitos obrigatórios nele contidos, que é o que determina o parágrafo 1º lá do artigo 901. Então ele deve conter a descrição do imóvel, mas da forma que ele já consta no documento que foi levado à asta pública, de forma precisa, respectiva matrícula, registros, a cópia dos autos de arrematação, prova do pagamento de imposto ou do imposto de transmissão e ainda, se for o caso, de eventual ônus real ou outro qualquer gravame que, porventura, à época se encontrar já registrado e existente. Então, esse documento ele tem que ser preciso. Além da carta de arrematação, para que ele, arrematante, possa assumir a posse do imóvel, será expedido também um mandado de emissão de posse, que poderá provocar do juiz medidas necessárias para o seu cumprimento, inclusive, se for o caso, requisição de força policial. A carta de arrematação ela só poderá ser expedida, letra A, nos 10 dias seguintes à assinatura do auto, em virtude de, neste prazo, poder qualquer interessado pedir o desfazimento da arrematação. B, depois de efetuado o depósito do preço ou prestadas as garantias pelo arrematante, assim como prova do pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas. Artigo 1º do artigo 901. Então, esse prazo é um prazo decadencial, pois disso não quer se dizer que outras medidas não possam ser tomadas, mas aqui não, aqui encerra a carta de arrematação, ela poderá ser expedida. O que possa gerar um pouco de curiosidade é o fato de que nesses 10 dias ainda existir a possibilidade de desfazimento da arrematação. É óbvio, pode sim, desde que nela tenha ocorrido algum vício, conforme mais à frente nós iremos verificar. A ordem de entrega de bem imóvel, incluindo veículos e semoventes, ainda em depósito ou em poder do executado, deverão ser entregues ao arrematante mediante simples ordem do juiz, ficando registrado nos autos o recibo de sua expedição. Então vejam, as regras para o aperfeiçoamento jurídico da arrematação relacionada a bens móveis, sejam veículos, semoventes ou qualquer outro. A entrega ela
será apenas formalizada através de uma simples ordem de entrega do magistrado. É óbvio que o auto lá de arrematação e outras regrinhas decorrentes de transferência de domínio, por exemplo, no órgão competente do carro, uma lancha, jet ski ou coisa que o valha, será essa ordem que fará com que o órgão competente passe do nome do devedor para o do arrematante. Essa ordem de entrega, ela também só poderá ser expedida depois que comprovado o depósito do preço ou prestadas as garantias pelo arrematante, assim como da prova do pagamento da comissão do leiloeiro, como já tivemos a oportunidade de ver em aulas passadas, é da responsabilidade do arrematante e demais despesas devidas por força do edital. O parágrafo 1º do artigo 901 do CPC aborda essa situação. Desconstituição da arrematação. Também já vimos anteriormente que após o aperfeiçoamento jurídico da arrematação, nem a carta de arrematação, tampouco a ordem de entrega, serão emitidas de imediato, pois a lei confere às partes o prazo de 10 dias para que possam requerer a nulidade ou a resolução da arrematação. Essa norma ela está prevista no parágrafo 1º, incisos 1 a 3 do CPC. Então vejam, esse prazo ele é decadencial e é fundamental. Após a decorrência deles, aí não temos mais o que reclamar. Mas só para que se tenha uma ideia, o inciso 1º diz, aí o parágrafo 1º diz, né, ressalvadas outras situações previstas nesse código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício. Então, se constatado depois a existência desse fato alegado, há essa possibilidade. 2. Considerada ineficaz se não observado o disposto no artigo 804, que vocês já tiveram oportunidade de estudar. 3. Resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Então, são regras importantes que precisam, né, ser observadas, porque a qualquer momento o vício ele pode aparecer. E uma vez aparecendo, não resta a menor dúvida que apontado não tem como se considerar eficaz essa arrematação. Só para que vocês possam também entender, o artigo 804 ele aborda a alienação de bem gravado de ônus, né, que é o penhor, hipoteca, antecrese. Ele será ineficaz, né, em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticréticos, se eles não forem intimados. Ainda no mesmo prazo, o parágrafo 5º já mencionado, o artigo 903, estabelece em seus incisos 1 a 3 a possibilidade para que o arrematante possa desistir da arrematação e, de consequência, requerer a avaliação do depósito feito. Alguém pode dizer, puxa, mas depois de tudo feito, essa possibilidade sim existe. Gente, alguns vícios,
alguns problemas poderão ser constatados depois da arrematação. Tá? Então vejam, um exemplo. Se provar nos 10 dias seguintes, que é o prazo aqui que nós conversamos e falamos, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital, é uma falha. Então, depois disso tudo, só foi constatado esse gravame, esse ônus, após a existência, quer dizer, a conclusão da arrematação. Aí é um drama porque é um vício que inclusive impede a transferência ou poderá impedir a transferência do domínio do devedor originário para o arrematante, que passaria a ser o seu novo proprietário. Mas deem uma olhadinha com calma nos incisos 1 a 3, que é leitura pura e simples. Aqui é só para exemplificar, inclusive o porquê da importância do edital cujos requisitos abordamos lá no nosso volume 1, quando por ocasião do estudo da arrematação. Quanto à satisfação do crédito, que encontra-se lá no artigo 904 e seguinte, nós vamos abordar numa aula apropriada, né, logo após a análise da execução por quantia certa contra devedor insolvente, como encerramento dessa fase geral de expropriação.